Então, bom dia, né? Comecei a gravar aqui. Então, na aula de hoje, pessoal, conforme programação, eu pretendo falar um pouco, né? Um pouco não. Hoje a gente vai fazer uma experiência com essa ferramenta aqui, chamada Thales Ludus, uma ferramenta para construir jogos, tá? E vou falar também sobre um outro recurso online chamado H5P, que é um portal, né, para a gente construir atividades, né? Essas atividades ficam online, eu não tenho como baixar no meu computador. Eu dependo de um site, né, de um sítio na internet para conseguir visualizar as atividades que a gente desenvolve nesse H5P, tá? Então a aula é bem dinâmica hoje, né? Mas eu acho que vai dar tempo sim. Então vou lá, vou desligar meu vídeo aqui para que não fique tão pesado, tá? Então, vamos lá. O que é o Thales Ludus? E aí eu vou pedir para vocês experimentarem. Quer dizer, na verdade, vocês vão me ajudar, né? O uso agora que a gente vai fazer dessa ferramenta, acho que é a primeira vez que ele vai ser usado assim por várias pessoas ao mesmo tempo, então eventualmente pode dar algum probleminha, né? Porque é uma ferramenta que está em desenvolvimento ainda, tá? Então, o que é o Thales Ludus? Thales Ludus, pessoal, é uma ferramenta online, né? Um site na internet de autoria, então a gente vai construir alguma coisa, né, que possibilita a construção de jogos baseados em cenários, locais do cenário, personagens e interações, que exige pouco conhecimento técnico por parte do usuário autor do jogo, né? O roteiro do jogo é criado a partir de preenchimento de formulários, né? Assim como a gente já fez no ExeLearning, no Chat, no Hot Potatoes, no Moodle, né? Essas ferramentas todas que a gente usou, se vocês olharem bem, o que é? A gente escolhe uma opção, né, de criação e aí a gente preenche um formulário. A gente tem que preencher vários campos. Na hora que a gente está preenchendo aqueles campos, a gente está fazendo as escolhas, né, para o jogo, para a página, para a atividade, né? Então, assim, a lógica por trás de todas as ferramentas que a gente viu até aqui é parecida. Se vocês olharem, não tem muita, assim, não é uma coisa muito diferente uma coisa da outra, não, né? Só que cada um tem um jeito, né? Uma forma, um modelo, né, de criação que é particular de cada ferramenta. Então aqui não é diferente, tá? Então a gente vai definir um título, a descrição do jogo, uma imagem de fundo, tá? Essa imagem de fundo ou cenário é a base do jogo, né? Eu preciso de uma ilustração e em cima dessa ilustração é que a gente vai definir a dinâmica do jogo. Nessa imagem base, o projetista deve incluir locais onde ocorrerão interações do jogo. Cada local é apresentado um conteúdo, né, um texto, né, com imagens, com vídeo, etc. E nessa imagem, e esse conteúdo a gente vai ser apresentado em sequência um desafio, né? Essa é a parte que está incompleta do jogo. Na verdade, o desafio que tem implementado até agora, né, é um desafio só assim, de pergunta verdadeira ou falsa, né? A ideia é a gente expandir, criar outros desafios, né? Sei lá, preencher lacuna, ligue os pontos, um questionário, né? Um joguinho de forca, né? Ter outros desafios. Mas a ideia é essa: você tem um conteúdo, em sequência tem um desafio. E aí, se você acertar, você vai para um outro ponto do teu cenário, para um outro lugar, né, do jogo que você está construindo. E como é que isso é feito? Aí vai ser criado automaticamente uma animação, quer dizer, um personagem vai sair do lugar que está e vai para outro lugar do teu cenário. Tá? Ao vencer o desafio, o jogo passa para a próxima etapa ou cena. Para ilustrar essa evolução, acontece uma animação de um personagem. O objetivo é favorecer a usabilidade do programa, de modo que professores e estudantes com pouca fluência tecnológica consigam construir e usar o jogo. Tá? A ferramenta de autoria conta ainda com facilidade de exportação e publicação do jogo, de modo que o jogo construído, né, SCORM, HTML5, JavaScript, pode ser utilizado nas mais diversos sistemas operacionais e mais diversos dispositivos computadores. Tá? Aqui um exemplo de jogo. Então, se você clicar, ele vai abrir e mostrar um joguinho, né? Um joguinho bem simples, ó, né? Aqui está o jogo.
Aí quando a gente clica, aqui tem um texto de explicação do jogo, aí na hora que você clica em jogar, aí vai aparecer um texto, né? Que esse texto aqui é contando aqui um pouquinho sobre as navegações, etc e tal, tem algumas ilustrações, objetivos, etc. Aí quando eu clico em continua, vai aparecer uma pergunta, né? Aí a pergunta é assim, a localização geográfica de Portugal não é um fator importante que propiciou o descobrimento do Brasil. Essa afirmação está certa ou errada? Está errado, né? Então, quando eu clico em errado, então eu venci essa etapa. Então, como é que vai ser ilustrado isso? Então, o personagem vai sair de um ponto e vai para um outro ponto aqui do descobrimento do Brasil. Aí, nesse outro ponto vai ter um outro texto, né? Esse outro texto descrevendo outro momento aqui, né? Aí eu tenho que ler, etc. Estudei sobre isso. Aí mando continua. Quando eu continuar, ele vai fazer outra pergunta. Durante a viagem de descobrimento, as caravelas passaram pelas Ilhas Canárias e do Cabo Verde. Essa afirmação está certa ou errada? Está certo, né? Aí o personagem venceu mais uma etapa, aparece a ilustração aqui, certo? E aí aparece um outro texto, né? A chegada, etc. Mostra aqui ilustração, etc. Tal, continua. O avistamento das terras que aconteceu. O avistamento de terras aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Essa afirmação está certa ou está errada? Então, falar que está certo, não falar que está errado. O que vai acontecer? Quando eu não venço aquela atividade, ele põe o texto de novo, para eu ler de novo, né? Para eu poder responder. Eu clico em continua, aí agora sim, né? Como eu sei que está certo, eu vou clicar em certo. Quando o jogo termina, né? Que é a última etapa, o que vai acontecer? Vai aparecer uma animação aqui, ó, nesses númerozinhos com um monte de bolinha que fica pipocando, que é o teu aproveitamento, né? Nesse joguinho. Quantas perguntas você acertou? Quer dizer, no caso de 3 perguntas, eu acertei 2, errei uma, né? Teve um erro de 3, então eu tive 67% de aproveitamento, tá? Então, esse joguinho, ele é assim, é padrão, né? A ideia é a gente variar um pouquinho, né? Ter outras alternativas, ao invés de pergaminho, ter outro cenário, outras formas de ilustrar, ter outros personagens, não só esse menino aqui, né? Ter outros personagens, etc. Ter outros jogos também, né? Essa ferramenta ainda está muito limitada, mas já dá para fazer alguma coisa interessante, né? Então vamos lá. Aqui tem o exemplo do jogo. Eu gravei um videozinho aqui explicando, né, como é que funciona também. Eu tenho que atualizar. Então, assim, uma explicação de como é que funciona, que eu vou passar para vocês agora, vocês vão encontrar nesse videozinho aqui também, tá? De 2 minutos. Eu não vou continuar aqui, depois vocês podem ver, né? E aqui eu falo um pouquinho, né, de quem que apoiou. A CAPES patrocinou esse projeto durante 1 ano, tá? A Unifal também patrocina, né? Porque isso daqui está hospedado na Unifal, no site da Unifal. E eu sou o coordenador desse projeto, né? E eu tenho lá, até agora eu tenho uma outra pessoa, né? Um aluno que vai me ajudar com um trabalho de conclusão de curso, né? Mas eu estou pleiteando, talvez, cadastrar isso novamente como projeto de pesquisa, pleitear outra bolsa da CAPES, etc., para dar continuidade, né? Para a gente continuar evoluindo isso daí. Então, o site, olha, é muito simples, né? Toda vez que eu clico aqui em Thales Ludos, ele volta para essa tela. Aí o que mais que tem? Ó, tem um repositório, que é o que vocês vão ajudar a aumentar hoje, né? Com o que a gente vai desenvolver, né? Tem aqui um contato, né? Quando vocês escrevem aqui, aí manda uma mensagem, vai ser enviada para os desenvolvedores, né? No caso, vai para um e-mail que eu cadastrei, né? Do Gmail, para mim, e aí eu posso responder, certo? É basicamente essas 2 opções que aparecem aqui, né? Aqui tem uma pessoa que achou esse site, que eu cadastrei no portal da CAPES. Eu cadastrei, pessoal, peraí. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um portal da CAPES, vocês vão poder, inclusive, cadastrar o objeto de vocês também, que chama, como é que é? EduCAPES. Portal EduCAPES. Aí eu cadastrei aqui, então provavelmente alguém achou lá no EduCAPES e começou a cadastrar. Só que não desenvolveu, ó. Então tá essa Karina que começou a desenvolver, ela não fez, então tá quebrado aqui, a gente não tem como jogar nem nada. Esse outro aqui, Noite Estrelada, foi um outro exemplo que eu fiz, tá? Então aqui em repositório, quando a gente clica, se eu clicar aqui no olhinho, aí vai aparecer a descrição do jogo, ó, tá? Eu falo sobre essa obra aqui do Van Gogh, chamado Noite Estrelada, né? Então é no olhinho. No joystick aqui, quando a gente clica, ele vai jogar. Então tem a opção de jogar o jogo, lá de novo, né? É o mesmo
assim, um formato do jogo não tem muita variação ainda, né? Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? E ampliar aqui um pouquinho, né? Mas aí, ó, como o personagem está percorrendo a obra, tá vendo? No outro, o personagem está percorrendo um mapa. Então, assim, a imagem de fundo é crucial, né, para que a gente consiga desenvolver o jogo. Quer dizer, a proposta é essa: você tem um cenário e você vai andar nesse cenário apresentando informações e fazendo perguntas, né? Certo? Então, só aqui é um jogo que eu fiz também para ilustrar. Então, no repositório só tem esses dois, né? Na aula de hoje, vocês vão me ajudar colocando os joguinhos que vocês vão desenvolver hoje, tá? Então, tive 100% de aproveitamento, né? Aparece aqui 100%. Então, ele abre numa outra janelinha, tá, pessoal? Quando eu mando jogar, ele abre numa outra janelinha. Uma outra opção que a gente tem, que é bem interessante, é o seguinte, ó, eu posso baixar esse jogo, tá vendo? Essa nuvenzinha e a setinha para baixo é para fazer download, tá? Então, quando eu clico aqui, aí ele fez o download, lá, tá vendo? Ele copiou aqui nesse talesludos.zip. O nome é sempre esse, talesludos.zip, né? Então, se eu vier aqui em download, ó, tá lá o talesludos.zip. Se eu extrair o arquivo aqui, vocês vão ver que tem, né? É parecido com o chat. Ele tem lá um conjunto de pastas, né? Com conteúdo do jogo, né? Com os desenhos de fundo, né? Essas coisas todas, isso já vem pré-definido, né? Mas um arquivo principal aqui é esse index.html, né? Quando eu clico nele, aí eu consigo jogar sem precisar de estar logado na internet, né? Essa era uma preocupação que a gente tinha também, que o jogo pudesse funcionar offline. Então, quando eu baixo aqui, ó, quando eu clico aqui baixo, ele vem para o meu computador, aí eu posso copiar num pendrive, etc, e consigo levar esse joguinho aí para qualquer lugar, tá? A tela é bem minimalista, pessoal, por quê? Tem um objetivo, tem uma razão de ser, tá? Deixa eu mostrar que vocês não lembram agora, peraí. Só um minutinho. Não. A tela é bem minimalista, por quê? Para eu poder, a gente consegue... Não estou lembrando agora. Não. Ô, gente, como é que era aqui mesmo? Ah, tá, aqui. Lembrei, ó. Por que é minimalista? Porque eu consigo, por exemplo, para objetivo, poder usar, por exemplo, num celular. Então, no celular não tem muito espaço, então tem que fazer caber em pouco espaço, tá? Então, por exemplo, no Moto G4 aqui, ó, eu consigo... o objetivo é poder desenvolver e usar, inclusive, em celular. Então, por isso que a tela ficou bem simples, né? São só alguns elementos gráficos, etc. Tá? Então, essa era uma preocupação que a gente tinha. Tudo bem. Aí aparecem esses ícones, eu não sei o que significa. Aí tem esse botão aqui, ó, instruções, né? Quando clica em instruções, aí aparece, né, uma descrição detalhada de cada um dos elementos gráficos que a gente tem nesse jogo, tá? Então, essas são as opções que a gente tem. Então, vamos lá. Então, esse é o repositório. Nós já vimos repositório, já vimos contato, né? Agora, para você poder criar o seu jogo nesse ambiente, você tem que estar registrado, tá, pessoal? Então, para registrar é aqui, ó, entrar, registrar-se, tá? Vocês vão escolher essa opção aqui, fazendo favor, ó. Todo mundo estiver conectado, registrar-se. Então, basicamente, o que vocês vão ter que colocar? O nome de vocês, tá? Um e-mail e uma senha, tá? Tem que ser um e-mail válido, tá, pessoal? Um e-mail completo. E uma senha. Então, para poder registrar, você tem que dar essas informações aí. Você preencheu o nome completo, um e-mail válido, né? Falta até, talvez, colocar aqui para escrever de novo, para não escrever o e-mail errado. A senha que vocês vão escolher, clicou em registrar-se, aí você vai ter registrado nessa plataforma, tá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem isso. Eu tenho que entrar nesse aí da Unifal, né, professor? Ah, tá. Eu acho que para poder chegar aqui, ó, de novo, né? Então tem um link aqui da página Talesludos. Aí você vai entrar aqui, ó, talesludos.bcc, que é Bacharelado em Ciência da Computação, .unifal.edu.br. O e-mail ele aceita qualquer um. Aceita qualquer um. Eu coloquei aqui meu Gmail. Ó, é um e-mail que vocês vão usar, por exemplo, para poder recuperar, sabe? Para poder recuperar. Se você perder a senha, alguma coisa, é esse e-mail aqui que vocês vão usar. E a senha, vocês vão digitar uma senha aí. Acho que tem que ter letra e número. Se não der certo, ele vai dar uma mensagem explicando para vocês por que não deu certo. O meu já deu. Já deu?
Na hora que vocês se logarem, na hora que você registrar, vai aparecer assim, ó. Vai aparecer mais um campo aqui, ó. Vai aparecer mais uma opção aqui chamada criar jogos. Não apareceu isso? Sim. Sim. Né? Então, ó, vocês estão agora. Aí apareceu mais uma posição. Por exemplo, quem não está logado, aí o primeiro nome de vocês vai aparecer aqui também, ó. Não é isso? Não é, pessoal? Sim. Foi. Né? E as opções aqui mudam agora. A opção que você tem agora é de sair, né? Você sair, aí vai voltar a aparecer só repositório e contato. Quer dizer, agora, com essa tela aqui, vocês estão na opção de criadores de jogos, tá? Então, vocês vão poder criar um jogo, né? Então, por exemplo, para vocês não aparece nada, só aparece assim, ó, título e opções, porque vocês não têm nenhum jogo criado ainda, né? Eu tenho um jogo criado, que é esse aqui, no Estrelado, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para criar um jogo, vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, novo jogo. Na hora que clicar nesse botão novo jogo, tá? Vai aparecer um formulário. Lembram desses formulários que aparecem em outros lugares, né? Então, nesse formulário, você vai dar um título para o seu jogo, tá? Vamos botar História do Brasil, por exemplo, né? Aqui vai ter um texto, né? Só para ganhar tempo, eu vou pegar e vou pesquisar aqui no Google, né? E vou copiar e colar esse texto aqui, ó, tá? História do Brasil, ó. Então, vou pegar aqui um texto, certo? E vou colar aqui, ó, certo? Só um texto qualquer. Eu posso colocar, aqui é um editor de texto normal, ó. Aqueles editores ricos, né, que a gente já viu em outros ambientes, né? Então, eu tenho um editor, eu posso mudar, aqui, por exemplo, é um texto normal, eu posso colocar como título, certo? Eu posso mudar a cor do texto, né? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui é a cor do texto, se não me engano, né? Aí aparece em vermelho, tá vendo? Então, essas opções de edição a gente tem. Eu posso mudar a cor de fundo, eu posso colocar um link, eu posso colocar uma imagem, né? Tudo isso é possível, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer para criar um novo jogo? Dar um título para esse jogo, esse título vai ter uma animação na hora que o jogo começar a ser apresentado, tem que ter um texto que descreve esse jogo, né? Aí seria interessante, por exemplo, no final aqui, ó, nesse jogo trataremos sobre alguns momentos importantes da história do Brasil, certo? Então, vamos lá, feito isso, né? Boa diversão. Né? O texto, pessoal, eu estou fazendo aqui dessa forma, mas é interessante que vocês utilizem, né, esse tipo de texto nos objetos que vocês estão desenvolvendo. Né? Vocês têm que imaginar que o aluno vai usar isso aí para tentar aprender. Então, é como se fosse o professor conversando com o aluno. Né? O texto tem que estar dialogado. Algumas pessoas que mandaram para mim, né, uma primeira versão do objeto que estão construindo, eu fiz essa sugestão, né, que tenha esse tipo de diálogo, né, com o aprendiz, né, a pessoa que está usando esse objeto. Né? Então, tá feito isso, ó, já pus, né? Pode colocar imagem também, é o mesmo esquema, ó, você tem que clicar aqui, você escolhe uma imagem, né? Nem sei se eu tenho alguma imagem aqui legal. Aqui, ó, tem essa imagem, ó, tá vendo? Eu posso colocar a imagem, eu posso, né, organizar ela aqui, ó, centralizar, né? Só que as opções que a gente tem de editor, nós temos aqui também, certo? A próxima coisa é escolher uma imagem de fundo, tá? Uma imagem de fundo, história do Brasil, vamos lá, sei lá. O que seria a imagem de fundo da história do Brasil, né? Sei lá, talvez o mapa do Brasil, né? Eu vou escolher aqui o mapa do Brasil na internet. É óbvio, o planejamento, pessoal, tem que vir antes do jogo, né? O planejamento tem que vir antes do jogo. Então, aqui, ó, vou baixar essa imagem e aí eu vou usar ela aqui no meu jogo, né? Primeiro eu tenho que escolher essa imagem de fundo. Então, vou clicar aqui, ó, navegar. Ué, onde é que veio? Ah, tá, deve estar aqui. Alguém tá com o som ligado aí, acho que é a Natasha, Natália. Acabamos de ouvir você bocejando. Ué, para onde foi parar esse meu... Onde é que eu gravei isso aqui, ó? Quer ver? Deixa eu ver de novo onde é que eu fiz, ó. Aqui, salvar como, salvar imagem. Não, salvar imagem como. Ah, foi lá para documento. Então, vamos lá. Vocês têm que ver onde é que foi parar, né? Então, vou navegar, documentos. Pessoal, só um minutinho, só para atender aqui meu interfone. Eu já volto. Peraí.
O pessoal era o correio, eu fui atender. Estão dando continuidade aqui. Então, eu vou pegar aquela imagem que eu fiz, ó, e escolhi-la, tá? Então, a imagem do Brasil. Abrir. Pronto, ó. Aparece a imagem que eu escolhi aqui embaixo. O que é essa imagem aqui, ó, pessoal? Essa imagem é a imagem que vai aparecer no jogo. Vai aparecer meio desfocada. E é dentro dela que a gente vai desenvolver o jogo. Vai marcar posições aqui, onde vão aparecer conteúdos e desafios, né? Para a gente poder jogar, tá? Então, o que a gente fez até aqui, ó? Escolhemos o título, escolhemos, colocamos aqui a descrição do jogo, né? Escolhemos a imagem de fundo, a gente vai escolher a área, tá? Então, por exemplo, no caso, ciências humanas, né? Outra opção que a gente tem que fazer é se a gente vai publicar ou não, tá? Então, o que acontece, ó? Se eu escolher não publicar, ela não vai aparecer no repositório para usuários não logados. Se eu escolher publicar, né, mesmo eu sem estar logado no Thales Ludos, o jogo vai aparecer para as pessoas poderem jogar, certo? Então eu vou escolher publicar aqui só para vocês verem como é que vai aparecer. Pronto, terminada essa primeira etapa em que eu escrevi meu jogo, defini título, imagem de fundo, a área, etc. Vou clicar em enviar. Aí nós vamos para a próxima tela, tá? Então quando eu clicar em enviar, tá, apareceu aqui, ó. Não está muito bonitinho, não, né? Mas a gente põe em publicar ou não? Não, né? Não, vocês escolhem. Depois vocês podem voltar nessa opção e habilitar ou desabilitar. Vocês podem publicar, não tem problema, né? Não tem. Depois, se quiserem, pode despublicar, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, a partir dessa imagem de fundo que a gente escolheu, nós vamos agora definir a dinâmica do jogo, né? Então, clique no botão instruções para explicação detalhada de cada uma das opções. Então, quando clica aqui, ele vai dizer, ó, nessa etapa você deve definir a dinâmica do jogo. Basicamente, deve marcar os locais na imagem onde ocorrerão as interações, a sequência didática, os conteúdos que serão apresentados em cada fase e o desafio que deve ser realizado para passar para a próxima etapa. Então, as opções são essas aqui, ó, marcar cena, ligar cena, mover cena, apagar cena, editar desafio, tá? Então, esses são os ícones, ó, o maisinho, as setinhas, a setinha para tudo quanto é lado, o lixo, a paginazinha em branco e o quebra-cabeça, que é o desafio. Eu vou fechar aqui essa opção. Voltamos aqui para a nossa tela em que a gente vai desenhar o jogo. E aí a primeira coisa é o seguinte, ó, é a gente marcar os lugares no jogo. Então eu vou marcar cada região aqui, ó, tá? Não vai fazer muito sentido. Depois eu volto aqui no título para fazer um negócio mais assim, que faça sentido, né? Então vem aqui, ó, vou clicar aqui. Não, vou começar aqui no Sudeste. Eu cliquei aqui no Sudeste, vou clicar no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, tá vendo? Então, cada lugar que eu cliquei, apareceu uma bolinha e um número, né? Esses são os lugares onde o personagem vai passar, né? E o jogo vai acontecer, tá? Então, a primeira coisa é marcar os lugares. A segunda coisa, ó, eu vou escolher essa ferramentazinha aqui, ó, da setinha, tá? Vou clicar na setinha e aí eu vou agora marcar a sequência. Como é que eu marco a sequência? Eu clico no primeiro lugar e clico no segundo lugar. Ah, não, deu errado. Peraí. Ó, clico no primeiro lugar, aparece azulzinho, né? Clico no segundo lugar. Quando eu cliquei no segundo lugar, ele põe uma seta, indicando, né, que vai começar o jogo aqui, na primeira cena. Aí, terminada a primeira cena, ele vai pular para a segunda cena, que é aqui, né? Então, vamos fazer agora do 2 para o 3. Como é que eu faço? Clico no 2, com o azulzinho, clico no 3. Aí aparece a seta, tá vendo? Tem que estar com essa opção aqui habilitada para isso funcionar, tá? Agora vamos do Centro-Oeste para o Nordeste. Então, clico no 3, clico no 4. E agora do Nordeste para o Norte. Clico no 4, clico no 5, certo? Então, essa é a sequência didática, ó. A sequência, né, dos lugares do meu jogo onde vão acontecer as interações. Onde vão aparecer os conteúdos e vão acontecer as interações. O meu não ficou ligado. Você tem que clicar no primeiro, ó, tem que clicar nessa opção. E aí, como é que eu faço para voltar? Para voltar, como assim? Aí eu tenho que... Você tem que voltar as setinhas. Pode jogar no lixo aqui? No lixinho? Você tem que desfazer? Isso, desfazer isso. Aí, tá. Uma possibilidade seria
Isso eu não pensei, hein? Como é que a gente poderia descartar tudo? É o lixinho, mas o lixinho ele vai apagar por pedaço, entendeu? Ele não vai apagar tudo. Talvez uma opção aqui para apagar tudo seria interessante, né? Mas o que você fez errado? Você colocou no lugar errado? Você não ligou? O que foi? A setinha do 1 foi para o 2, do 2 para o 3 não foi, ela não apareceu. Agora apareceu. Então Do tá. 4 para o 5 não apareceu. Então, você tem que Ela clicar. apareceu virada, sem estar, por exemplo, do 4 para o 5, da 5 foi para o 4, em vez de ser do 4 para o 5. Então a gente pode apagar uma ligação. Você vai fazer o seguinte, clica no lixinho e você clica na ligação. Aí ela apaga a ligação. Ah, tá. Deu certo. Deu certo? Então clica na setinha de novo, aí você clica no 4 e depois clica no 5. Entendeu? Conseguiu fazer? Consegui. Deixa lá. Eu não sei se está muito, assim, a gente está em desenvolvimento ainda, tá, pessoal? Tem coisa para fazer, mas a ideia aqui por trás é o seguinte, é como se você estivesse desenhando o jogo, os lugares em que vai aparecer o personagem, né, e as interações, né, qual que é a sequência do teu jogo, né, nesse mapa aqui. Essa aqui é a ideia. E aí a gente vai marcar os lugares e a ordem, né? Então, de 1 para o 2, do 2, 3, 3, 4, 4 para o 5. Podia ser automático? Podia, mas eu posso criar ordens diferentes, né? Uma das variações que a gente vai fazer é, por exemplo, a gente poder escolher ordens diversas, ter mais de um caminho possível para a solução do jogo, entendeu? Seria uma coisa. Uma outra ferramenta, então, tem a ferramenta aqui para apagar, depois eu vou descrever ela melhor, mas tem a ferramenta aqui para mover, ó. Então, quando eu clico aqui nessa setinha que vai para tudo quanto é lado, eu posso agora mover uma marcação. Então, quando eu clicar na marcação, ela fica azul, eu clico em outro lugar, ela move para esse outro lugar, ó, tá vendo? Então, um jeito também diferente da gente refazer uma coisa que a gente fez, ó, certo? Então, posso reposicionar aqui, né? Clicando nessa ferramenta. Aí a opção é essa, eu clico uma vez, fica azul, clico outra vez para dizer para onde que eu quero que vá. Aí ele muda essa marca para outro lugar, tá certo? Conseguiram fazer aí? Sim. Né? Então tá, a próxima coisa é o lixinho, né? O lixinho é para apagar, e vocês têm que usar com cuidado para não desfazer alguma coisa que vocês já fizeram, vocês vão perder trabalho se fizer errado, né? Então esse lixinho a gente pode apagar duas coisas, a gente pode apagar a ligação, né? Que eu teria que fazer de novo, né? Então, por exemplo, marquei errado a ligação, então eu apaguei a ligação, aí vou fazer de novo, ó. Clico em ligação, clico no 4, ficou azulzinho, clico no 5, aí ele vai fazer a seta na ordem certa. Então essa é a opção do lixinho, apagar a ligação. Agora, eu posso apagar marcas também. Então, escolha a última marca aí de vocês, escolha o lixinho e escolha apagar essa última marca, tá? Então, na hora que clicar, olha o que vai acontecer. Ele vai apagar a marca e a ligação, tá, pessoal? Ele vai apagar os dois, né? Aí, se eu quiser outra vez a mesma marca, então eu vou ter que refazer. Então, eu vou ter que criar em marca de novo e marcar. Mas presta atenção, na hora que eu clicar aqui, não vai aparecer mais 5, vai aparecer o 6, tá? Aquela marca 5 sumiu. É uma questão da lógica aqui do programa que eu não consigo aproveitar esse número ainda. Eu vou ver se consigo refazer, mas por enquanto a gente não está conseguindo aproveitar esse número ainda. Então eu apaguei o número 5, apaguei uma marca, ela deixa de existir no meu jogo, tá, pessoal? Esse é um cuidado que a gente tem que fazer. Então, eu apaguei a marca e a ligação, agora eu criei a marca de novo, vou criar a ligação de novo, né? E aí a gente vai continuar, né? Então vamos lá. Então já vimos a marca, a ligação, mover, né? Apagar. Agora nós vamos habilitar a opção de criar o conteúdo e depois criar o desafio para cada lugar que eu criei aqui no meu jogo, tá? Então vamos ver como é que funciona, ó. Então para cada lugar que eu criei no meu jogo, eu vou agora criar a cena, né? O que vai aparecer na hora que o personagem se encontrar em cada lugar do jogo, tá? Então eu clico aqui nessa folhinha e aí eu clico no lugar, por exemplo, no lugar 1. Vai aparecer aqui embaixo, ó, pessoal, um editor de texto, que aí eu vou poder escrever, né, o que eu quero. Certo? Então, eu vou criar aqui o texto que vai aparecer numa janelinha na hora que o personagem estiver nessa primeira posição aqui, tá? Aí é um editor, você pode colocar imagem, pode colocar itens, pode colocar um monte de coisa, né? Pode formatar, né? Pode colocar com cor diferente. Essas opções aparecem toda vez que esse editor aparece, né? Feita essa edição, eu clico em finalizar a edição. Vocês vão ver que vai sumir o editor e aquela marquinha que estava no 1 aqui sumiu também, tá? Se eu quiser editar de novo, é a folhinha,
e eu clico em 1. Vai aparecer aqui de novo o editor para editar essa cena, tá? Mas vamos finalizar. Vamos agora para a cena 2, a mesma coisa, ó. Tem 2, clico, vai aparecer editor. Eu não estou colocando conteúdo, estou só escrevendo aqui cena 1, cena 2, cena 3, só para simplificar, né? Então, clique em 3 aqui, aparece editor. Clique em 4, aparece editor, eu digito a cena. E digito aqui o último, né, que é a cena 6. Vou colocar a cena 5, que é número aqui, não importa, esse número aqui só faz sentido dentro do programa, tá? Então tá, para cada lugar que eu marquei, né, da sequência didática, eu já escrevi o que vai aparecer na hora de chegar nesse ponto. Agora nós vamos entrar com os desafios, né? O que vai ser perguntado pro jogador, né? E aí é um desafio de verdadeiro ou falso. Se ele acertar, ele vai para frente. Se ele errar, ele continua no mesmo lugar. Então, vamos lá. Então, eu cliquei agora no quebra-cabeça e aí vou fazer a mesma coisa. Eu clico no número, tá? Aí eu vou ter que fazer uma pergunta. Bem, eu não estou entrando com nada correto, né? Eu estou só criando. Essa é a cena 2, né? Responda se é verdadeiro, se é certo ou errado. Tá? Vou colocar aqui assim, vou colocar um texto bem bonitinho, ó, pergunta. Certo? Esta é a cena 2, vamos colocar isso daqui em itálico, certo? Vamos colocar isso daqui em negrito, ó, ficar bonitinho, tá? Responda se é certo ou errado. Essa é a cena 2, se tiver correto eu marco, não é o caso, eu vou deixar em branco, né? Ó, vou copiar isso daqui, tá, pessoal? Copiei, porque eu vou colar para ficar mais fácil de preencher os outros desafios. Aí, finaliza a edição. É o mesmo esquema. Então, eu já criei aqui o desafio para a cena 1, né? Vamos criar agora o desafio para a cena 2. Ó, com esse botão habilitado, clique em 2, né? Essa é a cena 2, vou colocar é verdadeiro, né? Clique em 3. Essa é a cena 3. Verdadeiro também. Clique em 4. Estou fazendo bem rápido aqui, pessoal. Depois vocês fazem, né, com mais cuidado. Essa é a cena 2? Não, né? E clique em 6 aqui no caso. Copiei e colei. Essa é a cena 5, né? Aí eu vou marcar que é verdade, finalizei a edição, tá? Então, é isso, ó, basicamente, né? Marcar lugares, marcar uma sequência didática, né? Se precisar, eu mexo aqui, né, para um outro lugar, para reposicionar, né, onde é que o personagem vai. Se precisar apagar, eu posso apagar a ligação ou a marca. Eu entro para cada marca que eu pus, para cada cena, eu entro com um texto que vai aparecer, né? Então é assim, eu entro nesse editor aqui, eu entro com o texto que vai aparecer, e para cada lugar também eu coloco uma pergunta que vai aparecer. Por enquanto é só esse desafio que eu tenho, né? Finalizado tudo, aí eu tenho a opção aqui, ó, gravar jogo. Então, na hora que eu clicar aqui em gravar jogo, né, aí vai aparecer para mim, né, dentre os jogos que eu desenvolvi, os jogos, né? No caso, eu tenho 2 aqui. Se vocês acabaram de fazer esse, é o primeiro e único, então vai aparecer só esse primeiro aqui para vocês, tá? E tá pronto, pessoal, né? Se vocês escolheram publicar, vai aparecer aqui, ó, né? Por exemplo, alguém criou o jogo As Inovações de Técnicas Náuticas que os árabes introduziram em Portugal, né? História do Brasil, foi o que eu fiz. Caça-palavras, já estava aqui. Quem mais? Ah, não, só teve uma pessoa que teve coragem e mandou publicar, os outros não publicaram aí, né? Aqui, ó, né? Quer dizer, eu tô conseguindo ver os outros em repositório, mas eu não consigo mexer nesse jogo, só o autor que consegue mexer, tá? Quem que é o autor? Eu consigo ver aqui, ó, é a Gisele. Gisele é que é a autora desse jogo aqui, ó, né? Tem já uma imagenzinha de fundo, já tem um monte de coisa, tá? Fica bacana, Gisele, né? Então, vamos lá. Agora o meu jogo tá aqui, ó, esse é o joguinho que eu fiz, a História do Brasil, tem lá o mapa que eu escolhi, que é mais de fundo, né? Aqui o texto, aquela imagenzinha que eu pus, quem que é o autor? Só eu, ó, Luiz, certo? Tá aqui, certo? Para vocês, ó, perceba que a tela de criar jogo e repositório é muito parecida, né? O repositório é para todo mundo que quiser usar essa ferramenta, tem aqui repositório. Agora, o criador, além das opções de visualizar, né, informações do jogo, né? Além disso, além de jogar e além de fazer download, a gente tem a opção de reeditar esse jogo, tá, pessoal? Então, esse lapisinho aqui é para reeditar o jogo. Então,
Você fez o jogo, não gostei, quero mudar. Então você pode vir aqui, né, e refazer, entrar com outro texto, outro título, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Brasil, né? Pode escolher outra descrição, pode escolher outra imagem, pode escolher outra área, pode escolher publicar ou não, né? Então eu vou desligar aqui o publicar, pra vocês verem o que vai acontecer. Aí enviar. Quando eu envio, aí vem para a tela de edição da dinâmica do jogo, né? Aí vocês têm as opções, por exemplo, eu quero mudar o texto aqui na cena 2, né? Eu vou colocar aqui outro texto da cena 2, né? Finalizei a edição, gravei, pronto, né? Eu mudei. Agora o título do jogo é Brasil, ó, tá vendo? Como eu mandei não publicar, percebam que ele não aparece mais aqui, ó. A História do Brasil não aparece mais, né? Se eu mandar publicar, ele aparece, né? Então, escolhi publicar lá, o Brasil vai aparecer aqui de novo, tá vendo? Daí por diante, né? Funciona. Agora a gente pode jogar, pessoal, né? Feito o jogo, por exemplo, eu escolhi esse Brasil aqui, ó. Se eu clicar no joystick, ele vai abrir uma outra janela e eu vou poder jogar esse jogo. Olha lá, ó, aparece o mapa do Brasil, né? Aparece o título que eu escolhi para o meu jogo, aí aquele texto de descrição tá aqui, ó, né? Lá tem História do Brasil, aquele texto que eu copiei, aí coloquei aqui, ó. Nesse jogo, trataremos sobre alguns momentos importantes da história do Brasil. Boa diversão, né? Aí eu escolho jogar, olha o que vai acontecer, né? Ele vai lá para a primeira marca, ele escreve o primeiro conteúdo, escolho continua, aí ele vai fazer aquela primeira pergunta. Essa é a cena 2? Vamos falar que está errado. Aí ele vai para a segunda marca, ó, tá vendo? Então, assim, eu só criei as marcas, né? A animação, né? A dinâmica do jogo, ele vai criar automaticamente, certo? Essa é a cena 2? Certo. Aí ele vai lá para a terceira marca, cena 3. Essa é a cena 3? Tá certo. É a cena 4. Essa é a cena 2? Tá errado. Aí vai para a cena 5, né? Essa é a cena 5, tá certo, né? Isso feito, lá apareceu que eu acertei tudo e aqui tem a dinâmica do jogo, certo? Quer dizer, é muito simples, né? Esse tipo de animação e a dinâmica é muito simples. A gente vai criar ainda variações, né? Espero que depois vocês me mandem alguma sugestão aí do que acharem interessante. Mas é legal, é um joguinho que funciona. Eu posso agora, ó, por exemplo, então eu joguei. Professor, Né? Oi. como, por exemplo, assim, caso o aluno erre, aí como que sai o texto para ele rever? Então, aparece para ele fazer de novo. Quer ver? Ó, eu vou errar aqui, ó, no meu jogo, né? Então, apareceu o texto, vou jogar. Então, apareceu a cena 1. Ele perguntou, essa é a cena 2? Vamos supor que eu erro. Essa é a cena 2? Está errado. Mas vamos falar que eu falo que é certo. O que vai acontecer? Ele vai voltar a apresentar o texto da cena 1. Quer dizer, essa pergunta não faz muito sentido na dinâmica minha, né? Não entendi. Ele busca. Ele vai ter que ler de novo para poder responder, entendeu? Certinho. E lá ele contabiliza um erro. Tá cena 2? Tá errado. Aí na hora que ele acerta, que ele vai para frente. Ele só vai para frente na hora que ele acertar, né? Quer dizer, mas ele já sabe qual vai ser a resposta, né? Porque a pergunta é verdadeira e falsa, né? Se ele respondeu verdadeiro, quer dizer, a resposta e errou, então a resposta certa é falsa, né? Então tá meio muito simples, mas a gente vai melhorar isso, tá, pessoal? Ao invés de, por exemplo, ao invés de ter só verdadeiro ou falso, nós vamos acrescentar a opção da pessoa escolher múltipla escolha, né? Ou então completar uma frase, né? Ou então, quer dizer, ter outras opções, né, de atividade, né, além dos que a gente já viu aqui, tá? Uma outra coisa legal, ó, então eu joguei, mas eu posso baixar também, ó. Então, quando eu clicar baixar, ele vai fazer o download, olha lá, Tales Ludos de novo, né? Só que numa pastinha lá na minha pasta, downloads, ele criou esse Tales Ludos 2. Se eu abrir aqui, ó, sair aqui, e se eu iniciar, o que vai aparecer? Esse jogo agora, né? Esse jogo, né? Esse jogo, por exemplo, vocês poderiam incorporar lá no XLearn ou no chat, né? Acho que dá para fazer isso nesses outros jogos. Talvez exija alguma coisinha, né? Mas, por exemplo, do jeito que eu fiz aqui, eu consigo incorporar direto no Moodle. Quer ver? Eu vou incorporar esse joguinho que eu acabei de fazer aqui no Moodle. Ele baixa como zip? Então, no Moodle, é só pegar o zip e jogar aqui e ele já vai incorporar esse jogo, porque ele cria, na verdade, um SCORM, né? Quer ver? Ó, vou ativar a edição aqui e vou adicionar, tá? Então, eu vou adicionar dentre as opções aqui no Moodle, eu tenho aqui o SCORM, tá vendo? Jogo do Brasil. Aí ele pede para eu mandar um arquivo, né? Eu vou mandar esse arquivo que eu acabei de fazer o download, ó.
Ó, tá Desludos 2, né? Que é o joguinho meu, ó, que eu acabei de fazer. Então, cliquei aqui, salvar e voltar para o curso. Pronto, ó, desativar a edição. Então, no Moodle, ele já incorpora direto. Ó. Então, quando eu clico aqui, ó, Jogo do Brasil, lá, entrar, dentro do Moodle mesmo, ó, ele vai jogar esse joguinho, tá vendo? Então, a ferramenta aqui, ele já incorpora em qualquer ferramenta de construção de objeto de aprendizagem que aceite um formato chamado SCORM. É só pegar o zip e mandar para aquele ambiente e ele já incorpora automaticamente. Entenderam? Essa é uma ideia, né, que a gente teve de facilitar, né, a utilização desse joguinho. Mas eu acho que vai dar certo para incluir ele também no chat, né? Eu não tentei, mas eu acho que é questão de ver lá se no chat ele admite algum conteúdo SCORM. Se ele aceitar algum conteúdo SCORM, aí algum dos slides lá vocês vão poder colocar esse joguinho, tá? Então, uma alternativa, assim, a ideia... Assim, a dinâmica de construção é muito simples, né? E no final você tem um jogo que tem uma animação, né? Tem toda uma proposta didática aqui, mas que funciona, né? Vocês têm como utilizar, certo? Ele é bem interessante. Então, e essa ideia, pessoal, saiu do mestrado em História, né? O pessoal queria fazer um jogo assim, que você pudesse descrever as etapas de uma guerra, por exemplo, né? Então, eu tenho um mapa do palco, né? O cenário da guerra, e aí eu quero ficar em pontos ali marcados, descrever isso. Ou então, eu tenho, por exemplo, um monumento, e aí tem alguns detalhes no monumento que eu quero explicar. Então, dá para fazer isso, né? Dá para outras áreas também, né? Por exemplo, uma fórmula matemática. Então, eu coloco a fórmula e cada elemento da fórmula eu vou explicando e vou fazendo perguntas para o jogador, né? Ou então, quer ver, na área de biologia, né? Então, eu estou falando sobre metabolismo celular. Então, eu coloco lá uma célula, ponho todos os desenhos da célula e aí cada elemento, por exemplo, mitocôndria, eu pego, marco a mitocôndria, vai aparecer um texto que explica a mitocôndria, e aí, se a pessoa responder certo, vai para o próximo ponto, vai, por exemplo, para o núcleo, né? E aí tem lá a explicação do núcleo, etc. Então, assim, é como se fosse uma dinâmica em que eu tenho uma imagem de fundo, e aí a pessoa vai construindo nesse mapa conteúdo e atividade, né? E aí a pessoa está aprendendo, a ideia é essa, a pessoa percorrendo esses vários lugares, ela vai aprender, certo? Entenderam, pessoal? Qual que é a ideia? Ele dá para o XLearn? Então, eu não lembro, deixa eu ver aqui no XLearn, eu não lembro se eu testei isso. No XLearn a gente tem como incorporar um objeto SCORM, né? Se tiver a opção de incluir um objeto SCORM, dá. Deixa eu ver, vou abrir aqui o XLearn rapidinho. Já pode tirar o jogo da publicação? Vocês publicaram? Eu nem vi que vocês publicaram. Vamos ver aqui. Quem publicou foi só instrumentos náuticos. Se você publicar, aparece, ó, tá vendo? A Gisele pôs aqui, instrumentos náuticos. Seria interessante. E já dá para jogar. Já dá para jogar? Então, vou jogar aqui, ó, o joguinho que a Gisele fez, pessoal. Vamos ver, ó. Então, tá aqui o joguinho, tem todas as descrições e tal. Vou clicar aqui Ah lá, tá vendo? Aí aparece aqui o personagem. É a mesma coisa, mas aí tem aqui o texto, né? Seria legal depois colocar um título para destacar, mas ficou bacana, ó. Tem aqui um texto que eu não tô lendo, mas ó, nesse jogo trataremos de instrumentos náuticos que a Valdirene usou as imagens aleatórias. Não tem problema, tá, pessoal? É para ilustrar mesmo, né? Então tá, quando eu clico em jogar, aí apareceu 4 instrumentos náuticos, distribuição, etc. Não tô lendo o texto, mas essa primeira posição aqui, ó. Então, vamos lá, continuar. Quadrante não foi um instrumento utilizado pelos portugueses nas grandes navegações. Tá errado. Aí ele vai para um outro ponto, ó, certo? E aí vai. Tá. Só que assim, ó, uma crítica que eu faço é a seguinte, que seria legal ter uma imagem em que você tivesse cada um dos instrumentos que você tá ilustrando. A tua imagem de fundo fosse assim. Aqui, quando o usuário chega, ele vai chegar no astrolábio agora, tá vendo? Então, seria uma imagem, você faria uma imagem em que teria todos os instrumentos náuticos que você tá descrevendo aqui. Ficaria bem legal. Aí tá o jogo completo, tá? Professor, esse
esse bonequinho que aparece, não tem como a gente trocar, não, né? Então, essa é uma das variações que eu vou fazer, tá? Ah, A gente ótimo. ter outros personagens, por exemplo, ter um descobridor, ter um... Um barquinho, né? Não sei, acho que fica legal com o da Gisele. Ficaria legal, é. É que assim, a gente ter outras opções, né? Isso não está pronto ainda não. Isso é uma das coisas que a gente está desenvolvendo. Como é um produto que a gente está fazendo, então... Mas é legal a tua ideia aí, é uma das coisas que está na lista ali de desenvolvimento, né? Mas é bem interessante, certo? Então, assim, para fazer assim... Eu gostei dessa ideia. Se ele couber no chat, eu vou usá-lo. Então, eu vou olhar direitinho onde é que vocês conseguem incorporar, né? Mas, assim, podendo incorporar SCORM, ele é só pegar o zip e jogar dentro do objeto que vocês estão construindo, o joguinho vai aparecer lá para você. Tá? No mudo, vocês viram, funcionou aqui perfeitamente, né? Então, ficou bem legal. Ó. E no final tem aqui essa animação. A ideia é variar, né? Criar, assim, variações. Senão vai ficar todos os jogos do mesmo desenho, vai ficar estranho, né? Mas aí a gente não tem isso pronto ainda não. E a gente viabilizou tecnologicamente todo esse processo de construção. Você tem um lugar na internet onde você preenche alguns formulários e cria um jogo. E aí você pode jogar online ou então você pode baixar para jogar offline. Esse era o objetivo e a gente conseguiu cumprir, tá, pessoal? Então, assim, no final eu tive que mandar um relatório, né, do que foi feito para a CAPES e aí eles responderam que a gente conseguiu cumprir tudo que tinha se proposto, né? E a ideia agora é continuar desenvolvendo, né, para ser uma ferramenta, criar variações. Talvez, olha, aqui uma outra coisa, o jogo é 2D, mas talvez a gente consiga fazer ele 3D, né? Que assim, faz um cenário e aí o cenário, né, de fundo aparece e a pessoa vai andando num cenário 3D e o mapinha aparece aqui do lado, né, como uma referência, sabe? Assim, a ideia, do jeito que foi feita aqui, com as informações que vocês preenchem, a gente tem como variar para produzir jogos, né, diferentes, sabe? Jogos assim que tenham propostas, dentro da proposta de jogo de vocês, a gente criar variações, né, para diversificar um pouquinho assim essa ideia aqui, sabe? Mas assim, já funciona, você pode testar aí, se quiser um jogo bem simples, já dá para fazer, né? Então, era essa a dificuldade. Eu quero fazer um jogo, né? Como é que eu faço? A gente não encontrava a ferramenta para fazer isso na internet. Aí deu ideia, pintou ideia, vamos fazer então, né? Vamos criar uma ferramenta para construir jogo, tá? Tudo bem? Né? Depois vocês atualizem aí, né? Outra coisa, olha só, para quem está criando o jogo, espanhol, Brasil, eu não quero mais, acho que não ficou legal, né? Então você pode vir aqui, ó, no olhinho, tá? E aí aparece para você a imagem que você escolheu, a descrição do jogo que você escolheu, e aparece com a opção deletar. Ó. Então, se você não gostou do que você fez, né, e não quer aproveitar nada, aí pode escolher aqui deletar. Quando você clica em deletar, né, aí pergunta, você tem certeza que você quer apagar esse jogo? Se você clicar em sim, aí ele some da sua lista de jogos, ó, tá? Então, para quem quiser só experimentar, não tem problema. Você experimenta, faz o jogo, não gostei. Aí vai lá, no olhinho, e aí aparece a opção deletar para quem é autor do jogo. Perceba que para quem é um usuário, né, eu não tenho essa opção deletar. Né? Para quem não é o dono do jogo e está olhando os jogos que estão disponíveis no repositório, não tem essa opção de deletar. Só o criador do jogo é que para os jogos que ele criou, a lista de jogos, o rol de jogos que ele criou, quando ele pega aqui em descrição, aparece essa opção deletar, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, essa é mais uma opção, né, de ferramenta. O meu senhor tá vendo aí? Parece que eu não tô vendo. Repositório. Para publicar não é só nesse amarelinho aí ou não? Não, esse amarelinho é para baixar. Tá. Para publicar é o seguinte, ó, eu vou abrir um jogo meu, ó. Na primeira tela aqui, tem aqui um botãozinho aqui embaixo, ó, publicar, tá vendo? Então você tem que ligar ele, ó. Se você desligar, ele não vai aparecer. Tá. Se você clicar aqui, aí ele vai aparecer. Então, eu não publiquei. Então pode deixar ele aí, não pode? Pode, não tem problema não. Publicar, enviar, né? Aí você criou a dinâmica, não vou mudar nada aqui. Eu mando gravar, aí o jogo vai aparecer para todo mundo. Vamos verificar aí se você fez. Você mudou? Muda aí pra gente, que é pra gente ver aqui, que vai aparecer para todo mundo. Um minutinho. Tá. O Gisele, eu gostei do teu jogo, da tua proposta, viu? Eu acho que assim, talvez mudar depois só a imagem. Eu vou mudar a imagem de fundo, eu já até achei aqui. Isso, que tenha todos
os elementos, aí você Aham. marca neles, né? Eu acho que dá para você editar só a imagem, né? Eu vou dar uma melhorada nele, porque eu fiz rapidinho aqui, só para ver como que funcionava, mas eu gostei. Então, aí depois você publica, deixa publicado, acho que vale a pena. Esse já é um repositório de objeto, né? Ah, Aqui tá. já é um repositório de objeto. Alguém vai falar assim, ó, só o jogo desse jeito é um objeto completo? É assim, talvez não dê para ter tanto conteúdo, né? E a dinâmica ainda está meio fraquinha aqui, mas é uma parte de um conteúdo maior que vocês possam pensar aí, né, enquanto filho. Aqui não cabe muita coisa, vamos pensar, do jeito que está aqui até agora, né? Seria legal, assim, a gente ter vários episódios, né? Então, de uma cena você vai para outra. Isso é uma outra coisa que a gente quer criar, né? Então, na hora que você vencer uma etapa, aí você vai para outra. Nem jogo do Mario, né? Só que no jogo do Mario envolve habilidade. Isso é uma coisa que a gente não quer. Não queremos que o aluno, né, o aprendiz, tenha que clicar na hora certa. Talvez possa até ter alguma coisa desse jeito, assim, no desafio, né? Assim, sei lá, umas palavras vão caindo e a pessoa tem que ir usando o mouse, né, fazer uma operação. Talvez tenha, mas não é o principal. O principal é conteúdo, né? Que a pessoa tenha conteúdo. Ainda não apareceu, não. Quem que estava falando? Valdirene, né? O teu jogo não apareceu aqui para mim ainda, não, Valdirene. Ó, quando eu clico em repositório, só está aparecendo esses 3, né? Que Gisele fez e que eu fiz e que está publicado. Ah, tá. Ó, você tem que vir aqui, ó, criar jogos. Aí vai aparecer os jogos que você criou. Aí no jogo que você quer publicar, você vai clicar aqui, ó, no botãozinho, né, que é o editar nesse jogo. Aí vai aparecer o formulário de editar o jogo. Você vai escolher aqui publicar, enviar e depois gravar o jogo, tá? Aí ele vai aparecer aqui em repositório pra gente. Ver se é legal você fazer, até para a gente ver que vai aparecer aqui na lista de repositórios desse ambiente de desenvolvimento, né? Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui, né? Se vocês quiserem depois ver a explicação de novo, tem um videozinho curtinho, 2 minutos que eu fiz, explicando como é que constrói, né? Tá muito simples ainda, né? A ideia é a gente ampliar aqui as opções, né? Então, feito isso daqui, né? Você não quer mais criar nem nada, você quer sair, você vem aqui, né, no botãozinho, a opção que você tem agora é sair, né? Aí ele volta para a tela, né? Para a tela de usuários que não estão logados. Tá? As opções são outras. Você quer entrar, você vai digitar teu e-mail, a senha que você escolheu, entrou, né? Já com a opção de editar. Agora, se você esqueceu a senha, você vem entrar, esqueci minha senha, você tem que colocar teu e-mail, tá? Esqueci minha senha. Ah, tá. O Valdirene conseguiu colocar aqui, mas não tem nada a ver a imagem, né? Não tem problema. A história do Brasil que você colocou, né? Não tem problema, não. É só para a gente ver, né? Ah lá, aparece o autor, aparece o texto e... Não, mas ficou legal, Valdirene. Deu certo aí, ó. Você conseguiu. Depois melhora esse jogo. Você tem a opção de editar, né? E aí vai melhorando isso daí, tá? É legal ter esses, mesmo jogos inacabados aqui, mas vocês vão populando aqui esse ambiente e aí a gente vai testando. Tudo bem, pessoal? Eu vou propor, então, a gente fazer uma paradinha agora. Eu finalizei aqui a apresentação do Thales Lutz. Aí, quando a gente voltar, eu vou voltar agora falando de um outro recurso chamado H5P, né? E aí a gente continua a aula daqui a uns 15 minutinhos. Pode ser? A gente dá uma paradinha? Então, Pode sim. Então, beleza. Eu vou desligar meu áudio aqui. Oi? Certinho, professor. Então tá. Eu vou desligar meu áudio aqui, né? Daqui a uns 15 minutinhos a gente volta para eu falar do H5P, uma outra ferramenta, um outro ambiente para desenvolver. Então eu vou desligar aqui, tá, pessoal? Até daqui a pouco. Alô, pessoal. Olha eu aqui de volta. Professor? Tá todo mundo aí? Podemos continuar? Então tá. Eu vou agora falar, então, de outra ferramenta, né, chamada, deixa eu fechar aqui, chamada H5P, tá? Eu deixei para vocês aqui 2 links, né, 2 materiais. O link da ferramenta, propriamente dito, que eu vou usar, é um serviço online também, né? A gente consegue usar o H5P incorporado no Moodle também, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui. No Moodle, na hora que eu estou editando, quer dizer, na verdade, o servidor onde o Moodle está instalado tem que ter isso habilitado, né? Mas, por exemplo, na hora que eu vou criar aqui, adicionar, atividade recurso, dentre as opções, olha lá, tem o H5P, tá vendo? E aí a gente tem várias opções aqui, né, do H5P
para escolher. Opções do H5P, ó, né? Tá, mas isso é só para ilustrar para vocês, quer dizer, que a gente já tem outras alternativas de usar esse recurso. A dificuldade que a gente vai ter, né, e a limitação é que, para poder utilizá-lo, tem que estar conectado à internet. Então, se vocês desenvolverem alguma atividade usando esse recurso, ele vai... uma das restrições, né, do objeto de vocês é que, para poder utilizar, vai ter que estar acessando a internet, né? E a gente sabe que nem todo laboratório, né, de ensino aqui no Brasil tem acesso à internet e essa facilidade, né? Mas tudo bem, dando continuidade aqui, ó, vamos ver o que acontece. Além do site, eu deixei também um link, né, um tutorial desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Se você clicar aqui, ó, ele vai baixar para vocês, né, um texto explicando várias das opções aqui disponíveis nessa ferramenta. No caso, ele está explicando como é que vai fazer dentro do Moodle, né? Eu vou mostrar fora do Moodle, usando o site, né? Mas as opções, né, depois que vocês escolheram cada uma das opções, né, os campos que tem que preencher são os mesmos, certo? Então, é um material para mostrar como é que você pode usar o H5P, né, dentro do Moodle, mas boa parte das opções aqui que a gente tem que preencher estão disponíveis no site também, não precisa estar no Moodle para poder usar. Outro recurso, né, eu abri aqui na outra guia, é o link para a página do H5P, tá? Então, o link é esse daqui, ó, h5p.org. Na hora que eu clicar, ele vai abrir aqui. Eu fiz uma pequena mudança aqui no meu navegador, pessoal, para poder habilitar a tradução da página, né? O que estava acontecendo que não estava fazendo a tradução da página? Porque eu coloquei o inglês como língua também, né? Do meu navegador, habilitando corretor ortográfico, coisas do tipo. Então, como o inglês já era a língua nativa do navegador, ele não estava pedindo, não estava habilitando essa questão aqui de tradução, tá? Essa é outra dificuldade. A página é toda em inglês, não encontrei lugar aqui para traduzir, mas o navegador para traduzir. Então, na hora que entra, né, ele habilita aqui isso no Chrome, né? No Chrome ele dá essa opção. Se está em inglês, eu posso traduzir para português, né? Aí toda a página aqui já vai aparecer traduzida para mim, certo? Então, é um serviço na internet, né? Aqui, lá, tá vendo as funções que a gente tem disponível, nesses joguinhos que a gente viu lá no chat, tem aqui também, entre outras operações, tá? Então, você pode criar uma conta grátis, né? Então, quando você clica aqui, bem-vindo à comunidade H5P. A H5P capacita todos a criar um ótimo conteúdo interativo, esperando que você consiga exatamente isso. A tradução, às vezes, não fica muito boa, não, tá? A palavra H5P é o quê? É HTML5 package, né? O pacote de HTML5. Ele usa essa linguagem de internet HTML5, né? E é um pacote que utiliza a linguagem HTML5, tá? Aqui estão algumas dicas para você começar. Experimente ferramenta de autoria HTML5, confira os tutoriais para autores, comece a usar, junte-se a uma comunidade. Mas ele não deu opção aqui de eu entrar, né? Cria uma conta grátis. É que eu já estou logado, peraí, então por isso que não deu certo. Então saí, então vamos lá, cria uma conta grátis, tá? Aí sim, ó, o que ele vai pedir para criar uma conta grátis, né? Você tem que dar um nome, um endereço de e-mail, uma senha, digitar a senha de novo e dar uma descrição, né? Aqui tem algumas restrições, né? A sua senha tem que ter no mínimo pelo menos 6 caracteres, certo? Então é basicamente isso que vocês têm que preencher aí, ó. Esses serviços online, normalmente, são essas informações que a gente tem que... Aqui ele vai reclamar porque eu já tenho conta criada, mas só para poder testar aqui, né, com vocês. A senha não é boa, na verdade, não. Para tornar essa senha mais forte, ele dá algumas sugestões e tal. Aqui você põe a descrição, né? Professor... alguma coisa. Aí ele está dizendo assim, ó, você quer receber atualizações mensais? Então, toda novidade que pintar aqui dentro desse ambiente H5P, você quer receber? Aí, se você clicar aqui em se inscrever, de tempo em tempo vai receber e-mails, tá? Então, interessante não deixar isso habilitado para não ficar enchendo tua caixa de e-mail. Aí, uma outra coisa que finalizar é a seguinte, é feita uma pergunta, né, para verificar se você é humano mesmo ou se é um programa de computador criando
criando contas nesse site só para lotar aqui o banco de dados desse serviço online, né? Então, esse é um cuidado que normalmente os sistemas têm para evitar que as contas sejam criadas automaticamente. Então, o que você ganha se somar 2 e 4? A resposta é uma palavra de 3 letras, tá? 2 e 4 é 6, né? Ou é palavra de 3 letras? Mas a gente vai ter que responder em inglês, né? Porque o site é em inglês, é isso. É 6, tá, pessoal? Nesse caso. Eu não sei o que apareceu aí para vocês, né? Então, feito isso, só criar aqui, ó, criar nova conta, que aí, se não me engano, vocês já vão aparecer logado, né? Aí vai aparecer logado assim, ó. Quando tá logado, aí aparece aqui, minha conta. Ó, aqui já parou de traduzir. Deixa eu entrar aqui de novo no site, ó. Sempre traduzir. Pronto. Aí, ó, como eu tô logado... não tô logado ainda. Eu posso me conectar. Não, tô conectado já lá. Aí aparece aqui, ó, minha conta. Minha conta é basicamente as coisas que a gente vai ter dentro desse ambiente, né? E o que vai ter? Você pode mudar aqui, né, colocar uma imagem, pode editar, né? Aí você vai mudar aqui algumas informações, certo? Escolher uma foto, outras questões, né? Essa opção aqui, conteúdo, vai aparecer tudo que eu fiz, né? Todas as atividades que eu criei aqui dentro do objeto, né? E aqui os comentários que eu fiz também, né? Então, se olhar, é parecido com o site lá que a gente acabou de ver, né? Do Thales Lutz. Esse tem usuário está logado e aparece as coisas que ele fez. No caso, eu tenho cartões de exemplo, de diálogo, um vídeo interativo, um questionário e um teste. Mas nós vamos fazer junto, tá? Então tá lá. Como é que a gente usa, né? Uma alternativa bem interessante aqui de usar os recursos do ODSP é olhar os exemplos, né? Eu posso pegar um exemplo e modificar, tá, pessoal? Então, tem vários exemplos aqui prontos. Eu não vou fazer todos, vou escolher alguns que eu já testei para ficar mais fácil, né? Mas, basicamente, são esses recursos que a gente pode usar. Então, vídeo interativo. Eu escolho um vídeo, eu marco lugares no vídeo, aí coloco questões para responder, etc. tal, né? Para poder interagir. Se a pessoa está assistindo o vídeo, de repente aparece uma pergunta para ele, o vídeo para, e aí a pessoa tem que responder para dar prosseguimento, né? Mais ou menos isso. Tem uma apresentação de curso, que é como se fossem slides, né? Tem esse cenário de ramificação, então você vai fazendo perguntas e ele vai ramificando até chegar numa conclusão, né? E tem outros recursos, tá? Então, acordeon, que você cria itens que podem ser expandidos, calendário de eventos, cria uma sequência de imagens que mudam, teste de cálculo, gravador de áudio, gráfico, né, de barras para poder ilustrar alguma coisa, para vocês talvez não seja tão útil, colagem, né, cria uma colagem, várias imagens, layout de colunas, então, para criar, cartões de diálogo, né, crie cartões de viragem baseado em texto, cartões de diálogo, temos que ver, nós vamos ver cada um dos exemplos aqui, né, e vamos implementar alguns para vocês poderem ver. Ditado, né, cria um ditado com feedback instantâneo, cria um assistente de formulário, arrastar e soltar, arrastar palavras, redação, preencher espaço, que a gente já viu em outras ferramentas, crie muitos pontos de acesso para o usuário, crie um ponto de acesso à imagem, então você pode marcar lugares na imagem com indicações, escolha palavras, né, que é como é que é a palavra usada, flashcard, né, que é jogo de memória, adivinhação, né, de resposta, você pode incorporar alguma coisa também, né, no objeto, usando esse frame aqui, incorporador, né, pode marcar lugar na imagem, pode juntar duas imagens, aí você vai usando uma setinha, né, transformar uma imagem na outra. Você coloca a imagem na ordem correta, arrastar e soltar jogo de correspondência, criar facilmente controle deslizante, apresentação de slides com efeito de interativo, livro interativo, criar códigos QR Code, né, para diversos fins, marcar palavras, jogo de memória. Então isso daqui não é um jogo de memória, não. Flashcards eu acho que é o seguinte, são algumas imagens, alguns cartões, e aí na hora que você vira tem uma explicação. Por exemplo, um exemplo que tem aqui é de tradução. Então, aparece uma imagem, aparece a palavra em inglês, e na hora que você clica, aparece a palavra em espanhol, né? Isso daqui que é o jogo de cartão. Tá? O jogo de memória é aquele que a gente já viu no chat também, né? Múltipla escolha, questionário de personalidade, cria questionário com feedback, sequência de vários tipos, conjunto de escolha a pergunta, usando, acho que falando, então tem algumas coisas aqui para falar, linha do tempo, verdadeiro ou falso,
tour virtual, vídeo interativo, a gente já viu, apresentações, cenário de ramificação e preenchimento avançado. Então, são muitos recursos, né? Vocês olharem aqui, são muitos recursos. Né? Vamos pegar, por exemplo, um questionário, que é mais simples. Múltipla escolha, né? Então, na hora que eu clico, ó, ele já vai apresentar para mim um exemplo, tá, pessoal? Já tem o exemplo aqui, ó. Então, é um tipo de pergunta gratuito, baseado em HTML5, que permite, né, que os criativos, né, o projetista crie um desafio onde o usuário deve identificar um ou mais coisas corretas. O que você precisa é o plugin e o sistema de publicação, né, para poder ver isso aqui funcionar. Ou então você pode incorporar lá no XZ Learning também, tá, pessoal? Dá para incorporar, nós vamos ver como é que funciona, né? Usando a opção embutir aqui. Só que o problema é que o teu pacote XZ Learning vai depender de conexão à internet para poder apresentar isso daqui, né? Mas é um joguinho, ó. Qual a cor da baga da groselha preta realmente tem, né? Eu acho que é preto. Vamos lá, verifica. Tá errado, né? Tentar novamente. É roxo escuro? Ah, agora sim, ó, tá certo. Ele dá o certo aqui para mim, tá vendo? Aqui tá a descrição. E aqui, ó, uma coisa bem interessante é o seguinte, ó, eu posso clicar em reuso. Na hora que eu clicar em reuso, esse exemplo do jeitinho que está aqui vai para o meu conteúdo, ó, certo? Baixar arquivo. Na verdade, ele está baixando o programa. Não é aqui não, pera lá, estou fazendo... Mas tem um jeito de copiar para eu poder utilizar e só modificar ele. Não é esse reuso aqui, não. Esse reuso, na verdade, ele baixou, né? Mas é um arquivo em formato H5P, que a gente não consegue usar fora desse ambiente, tá? Porque vamos até ver o conteúdo, me deu curiosidade agora para poder ver. Então, está lá em downloads, é um arquivo comprimido. Aí, ó, não consigo ver, não, tá vendo? Não dá para abrir, não tem, você precisa do ambiente para conseguir ver, né? Ele tem essa organização de pastas aqui, mas se eu não tenho ambiente, não consigo ver. Não adianta nada clicar aqui, eu acho. Ele vai abrir um arquivo, né, JSON que contém informações gerais sobre esse objeto aqui. Então, o que eu baixei aqui, na verdade, é esse conteúdo aqui para poder ser incorporado lá no Moodle, em outro ambiente, tá? Basicamente, eu achei que era aqui. Aqui, então, virei de uso, etc. Tal. Aqui é para embutir, para usar em outro lugar. Mas aqui eu não estou conseguindo copiar, não. Onde é que é? Tinha uma opção para copiar. Eu lembro que eu já usei isso aqui. Não, então não é aqui, não. Vamos voltar. Múltipla escolha que eu escolhi, né? Não é aqui, então, não. Mas tem um lugar de copiar, que eu já fiz isso, tá? Então, vamos lá. Conecte-se, já estou conectado. Aqui está o meu conteúdo. Né, aqui já estão as coisas que eu fiz. Experimente o H5P. Ah, tá. Aqui que tá. Então aqui eu posso, na hora que eu escolho, deixa eu voltar aqui onde é que a gente vai criar conteúdo especificamente, tá? Então, na minha conta, né? Aí tem lá, visão geral, conteúdo, né? Conteúdo, eu posso aqui, ó, criar um novo conteúdo, tá? Esses são os conteúdos que eu já criei, ó. Um cartão de exemplo, vídeo interativo, questionário e um teste. Vamos criar um outro questionário. Então, criar novo conteúdo. Quando eu clicar, aí aparece aqui as opções, né? Pesquise o tipo de conteúdo. Primeiro eu vou escolher o que eu quero criar, né? Eu quero múltipla escolha, por exemplo, né? Então, clico aqui. Aí eu vou ter uma questão. Qual é a capital do Brasil? Certo? Essa questão que eu tenho que responder. E aqui as opções disponíveis. Ó, tem duas opções aqui, né? Olha aqui que aqui é um texto, um editor de texto rico, né? Eu tenho opção aqui de editar algumas opções, não muitas, né? Basicamente eu tenho opção de colocar o texto, né, em formato diferente, normal, título formatado, sublinhado, itálico. Então não temos muitas opções aqui não, né? Mas basicamente é isso, ó. Então eu escolhi múltipla escolha, né? Aqui é o título que é usado para pesquisa desse objeto que estou desenvolvendo, né? Questão de múltipla escolha. Certo? Questão de múltipla escolha de teste. Aqui eu vou entrar qual que é a questão e aqui eu vou entrar as opções, né? Então vai ser Brasília. Aqui a outra opção vai ser Belo Horizonte. Só tem duas opções, eu posso adicionar a opção, né? Que vai aparecer outra opção, São Paulo.
certo? Então tem 3 opções só, né? A correta, pessoal, eu tenho que marcar aqui, ó, tá? Eu tenho que marcar qual que, das opções que eu selecionei, qual que é correta, né? Aqui ele colocou corrigir, mas na verdade a tradução correta seria correta, tá? Além da correta, eu ainda tenho como dar dica ou feedback, né? Eu posso colocar uma dica aqui, né? Se a pessoa errar, e colocar aqui uma mensagem, no caso da resposta ser selecionada, no caso da mensagem não ser selecionada, né? Então são recursos que eu tenho aqui na minha ferramenta de múltipla escolha, tá? Feito isso, a gente define aqui a faixa de pontuação, né? Eu posso criar um intervalo diferente. Configurações comportamentais, né? Deixar a opção de tentar de novo, mostrar a solução, né? Randomizar as respostas para aparecer fora de ordem, tem outras opções aqui, e aqui você pode editar a configuração ou traduzir o texto usando esse conteúdo, né? Então aqui dá para traduzir esse conteúdo para aparecer em português. Eu acho que se a gente escolhe aqui a língua, aí as opções, as mensagens, né, o nome dos botões todos vão aparecer aqui em português. Então, eu acho que vale a pena aqui. Feito isso, eu tenho a opção aqui, ó, salve, tá? E aí eu tenho a meu objeto, né? Não, meu objeto não, minha atividade construída disponível, tá? Aqui o nome dessa... Oi, apareceu essa mensagem aqui que eu não quero. Oh, meu Deus do céu, não quero isso aqui não, mas aí apareceu, tudo bem. Então, daqui a pouco vamos ver se some. Estou tendo opção aqui de... Tá, mas aí não some. Tudo bem, vamos ver aqui o que precisa, né? Então, apareceu aqui minha questão de múltipla escolha, tá vendo? Coloca capital Brasil, né? Aí eu clico, verificar a resposta, aí tá certo, beleza, né? Se eu clicasse errado... Ah, tá, eu não habilitei a opção de tentar de novo, né? Então, não apareceu essa opção aqui para mim, tudo bem? Depois que eu fiz aqui, eu quero usar lá no ExeLearning. É possível? Né? A opção que eu tenho é embutir, ó, né? Aí ele define aqui, ó, para mim, né, esse linkzinho aqui, ó, de embutir, certo? Ele diz o tamanho que vai aparecer. Eu tenho outras opções aqui de editar, mas eu não vou usar isso. Então, eu copio, Ctrl C, vou entrar lá no ExeLearning só para a gente ver como é que isso pode ser incorporado lá no ExeLearning, tá? Vou abrir o ExeLearning. E aí, por exemplo, eu ponho aqui um texto, né? Como é que eu vou colar aquilo lá que eu mandei ele copiar? Eu venho aqui, ó, nesse HTML, ó, código de embutir HTML, tá vendo? São as 2 chavezinhas angulares. Quando eu clico aqui e eu colo, então, o que eu fiz lá no H5P vai aparecer aqui dentro da página do ExeLearning que eu estou desenvolvendo. Tá? Ah lá, aparece aqui do jeito que eu fiz. Tá? Aqui em ordem diferente. Ó, né? Nesse caso está errado, eu tenho a opção de tentar de novo. Tá vendo? Está funcionando. Só que assim, como é que ele está executando aqui? Está executando o que está desenvolvido lá no ExeLearning, no H5P, e está disponível online, tá? Estou usando a internet para poder apresentar o que eu estou fazendo lá no H5P, tá? Aqui um outro jeito de ver, ó, né? Aqui ele pôs essa mensagem aqui, eu não sei se tem jeito de tirar, né? Para ficar só o que eu perguntei, né? Então, tá. Mas assim, é interessante que assim, tem muito recurso. Vocês vão ver que tem muitos recursos, né? Vamos ver outros recursos que a gente tem. Então eu fiz... mas eu queria apagar esse trem aqui. Tá, vamos ver. Saiu, ó. Agora já não tem mais aquele texto aqui que estava me incomodando. Então eu fiz aquele conteúdo, eu percebo, ó, aparece mais um conteúdo, que é aquele que eu pus, ó, questão de folha de teste. Né? Se eu vier aqui em conteúdo, também vai aparecer na lista de opções, né, as coisas que eu fiz, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo interativo. Ao invés de criar um novo, depois vocês podem criar um novo, eu vou editar um que já está pronto. Que aí já tem as opções aqui selecionadas, só para ganhar tempo, tá? Depois, se quiser, a gente faz um outro em sequência. Mas vamos ver aqui, ó. Então, tem um vídeo interativo que eu fiz, né? Eu vou editar. Aí vai aparecer para mim todas as opções que eu tenho que preencher, né? Aqui, qual que é o tipo? É um vídeo interativo, né? Aqui eu coloco o texto, ó. Vídeo interativo de uma aula. Então tá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar o vídeo, né, que eu vou utilizar, né? Ou então fazer um upload, no máximo de 16 MB, tá, pessoal? Então são videozinhos curtos. No caso aqui eu escolhi um vídeo do YouTube. Esse vídeo é o quê? É um vídeo
é um vídeo de uma aula, de uma das aulas que eu passei aqui para vocês, tá? Tá aqui o vídeo da aula. Feito isso, agora a gente vai entrar as interações, né? Então tá aqui a aula e cada parte aqui, ó, cada botãozinho aqui, ó, é uma interação diferente que a gente vai colocar, tá vendo? Tem que clicar na bolinha, né? Essas são as interações que vão aparecer para o usuário, tá vendo? Então, a gente marca, né, o lugar e aí a gente vai acrescentar uma interação, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, ó. Tá? Eu tenho que clicar no lugar, ó, eu tenho que estar no lugar e aí eu digo o que eu vou colocar. Ó. Quais são as interações que eu posso colocar? Um rótulo, um texto, né? Uma mesa, um link, uma imagem, uma afirmação, uma escolha múltipla, verdadeiro ou falso, um preenchimento de lacunas, uma encruzilhada, né? Vai para um lado ou para o outro, um hotspot de navegação ou um texto livre. Então, por exemplo, eu marquei essa posição aqui, eu vou entrar com preenchimento de espaço. Tá? Então, basicamente, eu tenho que entrar com rótulo, né? E entrar aqui com o que eu quero preencher. Certo? Para preencher, eu vou colocar a palavra que tem que ser preenchida entre asteriscos, tá, pessoal? Então, aqui eu vou entrar assim, ó. Então, eu coloco entre asteriscos aqui, ó. Na hora que eu chegar nesse ponto do vídeo, vai aparecer um texto que eu tenho que preencher. Só que o H5P que está entre asterisco não vai aparecer. Vai aparecer um quadradinho para eu preencher, tá? Então, aqui tem outras opções, etc e tal. Feito. Pronto. Percebam que ele colocou mais uma marca. Ó. Colocou uma marquinha nessa posição, tá? Então, eu faço isso em vários pontos do meu vídeo. Na hora que chega naquele ponto, vai aparecer a interação. Quer ver? Ó? Vou tocar o vídeo só para vocês verem, ó, antes da interação. Vamos lá. Estou digitando alguma coisa, nesse momento fica gravando a imagem e não tem fala nenhuma. Então eu priorizei as falas. E aí o que acontece? A aula, retirando todos os momentos de silêncio, ela fica bem menor, sabe? Então, a aula, por exemplo, na sua versão original tinha 2h30, né? Ou mais de 2 horas. Retirando esse silêncio. Está demorando a chegar. Na hora que chegar no ponto, vai aparecer aquela interação. 2 aulas gravadas. Ah lá, tá vendo? Apareceu a interação. Marque as palavras novas, né? Aqui, na verdade, ele aparece para mim para editar. Eu não estou executando ainda, tá? Na verdade, eu estou mostrando para você o lugar errado. Aqui ainda é o editor, ó. Ainda é o editor, ó. Que eu tenho opção, por exemplo, de escolher em que lugar aqui do vídeo que vai aparecer essa pergunta aqui que o usuário vai ter que responder, tá? Então tá. Então tem vários momentos aqui, ó, de interação, inclusive algumas mensagens, etc. Tal. Tem várias opções de interação, né? Isso feito, vou salvar, aí ele vai apresentar para mim, ó, aqui está o vídeo interativo da aula. Agora eu posso abri-lo aqui para a gente ver como é que vai funcionar, né? Aqui está a minha aula e na hora... ela fica bem menor, sabe? Ah lá, aparece o texto, marca as palavras novas, né? Sei lá quais são as palavras novas. Não são essas duas. Ah lá, as palavras novas são qualquer e tétia, tá vendo? Então, na hora que eu continuar, ele continua. Né? Chegou num determinado ponto aqui, aí ele vai fazer a pergunta. Você está entendendo? Não, né? Tá errado. Mas ele continua. Se segurar a ponta. Olha lá, tá vendo? Na hora que eu chego naquele ponto, ele vai fazer a interação. Nesse caso aqui é uma pergunta, mas o vídeo não para, ó, tá vendo? Ah, tá. Na hora que eu clico é que vai aparecer. Responda, verdadeiro ou falso, né? O correto era verdadeiro. Aí o texto continua. Mas aqui, ó, aparece, o vídeo não para. Se eu clicar, ele vai interagir, né? Essa é a que eu acabei de criar, se não me engano. Ah lá, preencha a palavra que fala. O programa que estamos usando eu tenho que digitar, H5IP, né? Eu vou estar atrapalhando essa turma toda. A sala não tiver dúvida, com isso. Tá vendo? Então, é uma alternativa bem interessante, assim, você ter um vídeo que você construiu e você vai provocar o aluno, né, em vários momentos durante aquele vídeo. É como se fosse o professor dando aula, e em determinados momentos ele para fazer uma pergunta para quem está assistindo, né? Então é aí que está o vídeo interativo. Quer dizer, esse é um recurso que está aqui, pessoal, dentro do H5P, né? A gente tem a opção de embutir, de incorporar, etc. Mas eu já tinha falado sobre isso daqui lá no XZ Learning. Não sei se vocês lembram. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui no XZ Learning. Tem um recurso bem parecido, só que está embutido no editor. O editor é que dá essa opção para mim, quer ver? Ó? Então, aqui, ó, como é que é? Tem uma opção aqui desse vídeo interativo. Não lembro onde agora. Cheguei a mostrar isso para vocês. Não.
Aqui, ó, vídeo interativo. Não é no editor, não. É uma besteira, pessoal. Não é no editor. Sim, quero apagar. Então tem aqui, ó, dentre as opções, né, dos elementos que eu posso incluir aqui na minha página dentro do ExcelLearning, tem lá vídeo interativo. Cheguei a mostrar isso para vocês. Vocês escolhem o vídeo, né? Pode ser um arquivo local. Né? O legal de ser um arquivo local é que você pode ter esse arquivo que você criou aqui independente, né? Que não precisa estar conectado à internet. Ou então pode ser um vídeo do YouTube ou de um MediaTek, né? Onde pode ter vídeos armazenados, né? Quer ver? Eu vou pegar esse mesmo vídeo aqui. Para poder desenvolver. Vou fazer com o mesmo vídeo, só para poder ilustrar aqui no ExcelLearning, tá? É o mesmo recurso, pessoal, só para vocês verem, né, que funciona, né? Aqui tá, agora eu vou meditar. O editor é muito parecido, ó. Vai aparecer o vídeo, tá demorando aqui um pouquinho para que o link tá. Não, aqui tá o vídeo, né? E aí eu vou marcar lugares no vídeo e aí eu vou adicionar a interação. As interações são o quê? Texto, uma imagem, uma escolha simples, uma escolha múltipla, preenchimento de espaço em branco, né? Uma atividade em que eu vou ter que escolher de uma lista, escolha de pares, lista embaralhada, né? Então, nesse tempo aqui, nós vamos colocar as interações que a gente quer, né? E aí eu crio esse slide e eu vou marcando lugares aqui no meu vídeo e vou criando slides, etc. A ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Só que isso daqui está embutido dentro da ferramenta ExcelLearning, né? Essa ideia aqui do vídeo interativo, tá? Aí a gente tem que salvar para que isso daqui apareça, tá? Vamos dar a apresentação, uma imagem aqui, ó. Então, aqui está meu vídeo interativo. Essa que eu acho que não deu certo, não. Alguma coisa ali que eu escolhi errado. Mas é um recurso que já tem disponível também, embutido, né, no ExcelLearning. Eu fiz questão de voltar aqui, porque é um recurso que a gente tem disponível lá no H5P, que é bastante interessante, mas que a gente tem também no ExcelLearning, que vocês podem usar, vai ficar bastante interessante também, tá? Então vamos lá, conteúdo. Vou criar um outro aqui, só para a gente poder experimentar, né, pessoal? Criar um novo conteúdo, né? E aqui estão as opções, né? Tinha um esquema da gente pegar e copiar um exemplo e só adaptar aquele exemplo, né? Eu não estou encontrando aqui agora. Ah, tá. Aqui é o exemplo. Não, aqui ele me mostra um exemplo desse recurso implementado, né? Mas não é isso não. Eu queria copiar um exemplo. Isso não deu essa opção para mim. Mas basicamente, né? Ó, de novo, eu vou ter que marcar lugares numa imagem e aí eu clico, ele vai ter uma explicação sobre cada um desses lugares na imagem, né? Então eu dou um título, escolho a imagem, certo? E aí eu tenho que marcar posições, né? Esses pontos de acesso aqui, o hotspot, são os pontinhos da imagem onde a gente vai acrescentar cada uma das funções, né? Vamos fazer aqui, só para a gente ver. Ó. Então, aqui o título, vou colocar o nome assim, imagem marcada, né? Vou adicionar a imagem de fundo, certo? Tomar cuidado, né, pessoal, para ver se não tem direitos autorais, etc. Tal. Um texto alternativo para aparecer, um ícone, etc. Tal. Ah, tá. E aí, como eu escolhi imagem, aqui eu tenho a opção de clicar, né, e colocar o texto, né? Aqui eu vou colocar um cabeçalho opcional para o pop-up, então não é obrigatório. E aqui eu vou colocar o item, por exemplo, vai ser um texto, né? Eu vou colocar aqui campo de cipresses. Né? Posso adicionar outro item, adicionar outro ponto de acesso, né? São opções que eu tenho aqui. Aí tem outras opções aqui de configuração, né? Etc. Na hora que eu salvar, eu já vou ter o objeto de aprendizagem com uma posição marcada só nesse caso. Tá? Então, quando eu clico, aí aparece lá a explicação, campo de cipreste, certo? É bem simples essa ferramenta, não tem muito recurso, não, né? Mas é bem interessante. A gente já viu essas três. Vamos lá, minha conta de novo, conteúdos, né? Então tem imagem marcada, questão de múltipla escolha, cartões, exemplo de diálogo, que eu vou clicar nesse aqui que está pronto, também você vê. Isso aqui, na verdade, eu copiei de um que estava pronto. Essa opção que eu estou procurando aqui, não estou encontrando. Nesse caso aqui, ó, esses cartões, aparece uma imagem, eu tenho como ouvir, né? Ele fala aqui em espanhol, na hora que eu viro, vai aparecer em inglês o mesmo significado, vamos pensar assim, né? Na hora que eu viro, aparece em inglês, certo? Tá vendo? Então, esse seria um exercício, né, de
não é de memorizar, mas talvez assim, colocar um texto e na hora que vira vai aparecer a explicação daquele texto, tá? Vamos editar aqui para ver quais são as opções que a gente tem que preencher. Ó. Então, cartões de diálogo, você dá um nome, né? Aprenda nomes em espanhol, e aí cada um dos diálogos vai colocar o texto que vai aparecer, a resposta e uma imagem, né? Então você vai, cada uma dos cartões, né, é configurado assim, tem um texto, né, uma resposta e a imagem que vai aparecer. Pode ter um arquivo de áudio também, nesse caso tem um arquivo de áudio, né? Então não é complicado de configurar, não. Então vimos mais essa. Vamos ver se tem outro aqui que está pronto, só para mostrar para vocês. Questionário a gente já viu, cartões de exemplo de diálogo, tudo isso que a gente fez, mais marcado nós criamos também, né? Criar um outro conteúdo aqui. Tem alguns que eu não experimentei, tá, pessoal? É questão da gente ficar tentando, né? Então, vamos lá, criar novo conteúdo. Tem mais, né, conteúdos. Recentemente usados primeiro, né? Ele está apresentando só 12. Tá, mas como é que eu habilito apresentar mais aqui? Muito mais tipos de conteúdo estão disponíveis. O HC oferece apenas uma seleção de tipos de conteúdo para teste. Você pode ver todos os nossos tipos de conteúdo na página exemplos e downloads. Tá aqui, ó, né? Então vamos, por exemplo, ver esse cenário de ramificação. Esse aqui é um conteúdo pronto, tá, pessoal? Comece o jogo, ó. Desenvolvido por professores. O jogo promove a aplicação de conhecimento de habilidades relacionadas ao estabelecimento de uma relação terapêutica, enfermeira. Aqui está a explicação, né? Aqui está a introdução. Reveja as informações do cliente. Aí ele vai apresentar. Tá. É como se fosse assim, uma árvore de possibilidades. Ele vai fazer perguntas, se você respondeu que sim, vai para um lado, se respondeu que não, vai para o outro, e daí você está realizando essas opções. Tem um vídeo. Isso eu acho que está relacionado assim, a alguma atuação médica, né, enfermeira, alguma coisa do tipo. Uma visita domiciliar, quer dizer, a pessoa chegando na casa do paciente. Como você se apresenta ao cliente? Consulta, repetiu o vídeo anterior. Aí você responde. Hi, I'm Anne Jones, a community nurse. Né? Então, quer dizer, é um jogo em que você vai criando vários caminhos possíveis, né? Isso daqui é um pouquinho mais elaborado de implementar, com certeza, né? Aqui, ó, o que tem como incorporar? Você gostaria de criar um conteúdo como esse na sua conta própria? Né? Aí eu acho que ele copia esse exemplo para a gente poder utilizar. Não é isso não. Não é isso. Isso daqui é para você ter uma conta, mas aí você tem que pagar, eu acho, para poder ter uma conta onde você vai ter esses conteúdos. Né? Cenário de ramificação que chama. Vamos ver se eu consigo construir ou criar aqui no meu conteúdo usando esse nome, né? Então, não, aqui ó, não encontrou ninguém. Provavelmente eu tenho que escrever isso aqui em inglês, né? Eu não sei como é que está em inglês. Não sei. Interessante porque que ele não põe aqui, né, todos os conteúdos, ele só apresenta alguns aqui, ó. Tá, isso depois eu tenho que ver e se eu tiver alguma novidade eu conto para vocês, tá? Que ele não está dando todas as opções aqui, né? Tá, talvez tenha uma alternativa assim, ó, eu baixo e depois eu envio, né, o exemplo que eu escolhi. Por exemplo, vamos pegar aquele que eu baixei, ó, múltipla escolha, né? Então eu baixo um exemplo e depois eu copio aqui para minha área. Eu acho que dá para fazer assim, ó, tá vendo? Esse daqui é um exemplo que tem lá, eu baixei e depois enviei para minha área, ó, tá? Vamos ver aqui nos exemplos. Vamos pegar esse daqui, cenário de ramificação. Eu tenho opção aqui para baixar, ou não tem? Aqui não tem opção de baixar, não. Aqui não me deu opção de baixar. Esse exemplo especificamente aqui eu não estou conseguindo utilizá-lo não, tá, pessoal? Mas é basicamente isso, ó, que eu estou querendo mostrar para vocês, né? É uma ferramenta online em que eu me cadastro e aí eu tenho a opção de criar conteúdos, né? Que são, na verdade, atividades preenchendo alguns formulários. Dependendo do formulário aqui, eu vou preencher com informações e aí esse material online depois eu posso embutir em outros objetos de aprendizagem que eu vou desenvolver, tá? Essa que é a ideia por trás do HCP. Diferente do EXE Learning, do Hot Potatoes, a gente não tem um aplicativo que a gente instala no computador, tá? Isso daqui é igual ao Moodle, igual ao Chat. Quer dizer, a utilização dele é toda online. Eu tenho que me conectar numa conta, num serviço na internet, onde eu vou fazer, né, a construção dos meus conteúdos, né? Criar meus conteúdos.
Tudo bem, pessoal? Tem alguns probleminhas aqui, né, com relação à seleção, à escolha, que eu não estou sabendo resolver. Depois eu vou olhar e passo para vocês. Aqui, ó, esse, por exemplo, né, teste aritmética, apareceu a opção aqui reuso, né? Quando aparece a opção reuso, eu tenho como baixar, né? Aí ele baixa lá para mim essa opção. Isso feito, eu tenho a opção agora de fazer o upload na minha conta, ó. Dentro dos meus conteúdos, né, criar novo conteúdo, aí eu tenho a opção de fazer um envio, ó, de um arquivo que eu baixei, de um exemplo que eu baixei, né? Escolhi esse, por exemplo, quiz aritmético. Ah lá, ele apareceu aqui, eu mando salvar, podem ver que esse recurso aqui vai aparecer no minha lista, né? Se vier aqui em conteúdos, o teste aritmético vai aparecer ali. A teste aritmética aparece, né? Esse teste aritmético não foi o que fiz. Eu peguei um exemplo, baixei e coloquei como meu conteúdo, né? Aqui é um exercício. Resolva esse teste de multiplicação o mais rápido possível. 6 vezes 2. Não, tá. 6 vezes 6, 36. Beleza, né? 6 vezes 7, 56. Aí, acertei de novo. Aí, como exercício de multiplicação ficou bem legal, né? Aí acertei todos, tá? 5 pontos, etc. Tal. E o tempo que eu levei. Então, esse é o exercício de aritmética. Talvez esse provavelmente vocês não vão usar, né? Não vai fazer muito sentido, né? Para vocês. Mas uma ideia, né, da gente aproveitar algum recurso para modificar, etc., seria essa, né? Eu escolho aqui na lista de exemplos, né? Por exemplo, arrastar e soltar. Vamos ver o exemplo aqui. Ele dá a opção de reuso para mim? Dá. Então, eu posso baixar, né? Baixei. Pronto, ó, drag and drop. Aí eu vou na minha conta, né? Vou lá no meu conta, no meu conteúdo, venho em criar novo conteúdo, e ao invés de escolher aqui, ao invés de escolher do nada, né, só as opções estão disponíveis, eu posso enviar, né? Eu escolhi essa, usar. Aí ele vai fazer upload, né, desse exemplo. Aqui eu posso modificar, se for o caso, né? No caso eu não vou modificar. Eu tenho as opções que eu tenho que preencher, né? As explicações estão aqui. Quando salvar, vai aparecer agora na minha conta esse exercício de arrastar e soltar. Aqui, ó. Eu não sei o que é especificamente. Acho que é para a gente preencher aqui, né? Ah, tá tudo errado. O Fragari eu acertei. O Vacine, o Rubens eu não acerto, não. Não sei o que é. Também não é, pessoal. Não sei o que é, não. Esse é o exercício de arrastar e soltar, né? Tem várias palavrinhas e você tem que colocar no lugar certo, né? De uma determinada imagem, né? Essa aqui é a ideia. Tudo bem? Eu explorei aqui alguns recursos, né? Não vi todos, é óbvio, não dá tempo, né? Mas é mais uma alternativa que vocês têm para construir o objeto de aprendizagem de vocês, tá? Eu vou parando por aqui, pessoal, depois eu vou publicar essa aula. O que vai acontecer, né? Planejamento para a próxima aula já é ficar tirando dúvidas do trabalho que vocês vão me entregar no final do mês, tá? Então, se olhar aqui, no dia 12, é para ajudar no desenvolvimento. Tem uma coisa aqui que eu não falei, do que está previsto, que é editor de vídeo, storyboard, etc. Eu vou ver se faço, preparo, ou para a aula do dia 12 ou para a aula do 19, apresento vocês uma alternativa, assim, de vocês produzirem videoaula, de forma mais simples, tá? Os vídeos, né, que vocês vão produzir podem ser utilizados nos outros materiais. Por exemplo, você pode ter um vídeo que você vai incorporar lá no XLearn, tem um vídeo que você vai incorporar lá no Hot Potatoes, né? Então, esse videozinho aqui, né, como construir esses videoaulas, é no intuito de vocês poderem produzir conteúdo audiovisual que vai poder ser utilizado em qualquer dos objetos que vocês forem desenvolver, tá? Então, eu quero dar uma alternativa fácil aqui para vocês. Talvez uma das alternativas mais simples que a gente tem é essa que eu estou utilizando aqui, ó, dentro do Google Meet. Quer dizer, eu crio uma reunião, né? E eu vou gravando o que eu estou fazendo naquela reunião, né? Talvez essa seja a forma mais simples, né, de produzir essa videoaula, tá? Então, eu vou ver se faço isso para vocês. Mas na próxima aula, quer dizer, o objetivo vai ser ajudá-los no desenvolvimento do objeto de aprendizagem, tá? Então, minha ideia vai ser o seguinte, vou abrir a sala aqui, mas eu não vou ficar falando. Eu vou, né, esperar vocês me perguntarem alguma coisa, aí se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem me mostrar, né, aí vocês é que vão apresentar para que eu possa ver e auxiliar, tudo bem? Então, esse é o objetivo das duas próximas aulas, para que no dia 26 vocês possam, né, me entregar o objeto de aprendizagem que vocês desenvolveram, tá certo? Eu sei
sei que já tem colega aí que está bem adiantado, já mandou para mim, né, o que fez, já deu alguns pitacos aí, né? Então já está no caminho, né? Agora é questão só de refinar, melhorar um pouquinho e produzir o texto, né? Tem um texto também que vocês têm que produzir. Bem, essas coisas têm que acontecer concomitantemente. Eu enviei o meu novamente, porque aí a semana que vem eu não vou poder participar, viu, professor? Tá, então tudo bem. Você está falando aonde? Lá no Thales Ludos? Não, eu enviei o do Thales Ludos, eu acabei também, e enviei o que eu já tinha enviado do chat. Ah, tá, tudo bem. Então tá. Professor, Oi? se o senhor puder ver depois se dá para incluir o Thales Ludos no Learning, por favor, Learning. Tá. Eu incluí o meu, o Thales Lutz no chat, como um link. Aí você fez um texto e colocou como link. Uhum. Tá, depois eu vou tentar. Pedindo para os alunos acessarem o link para garantir a diversão. É uma alternativa. Boa ideia, Gisele. Mas eu vou ver, ó, teste SCORM. Aqui, ó, dentro do XLearn tem esse teste SCORM. O arquivo é um arquivo SCORM. Eu não sei onde é que eu vou experimentar aqui para ver se eu consigo aqui, sabe? Tá, porque senão eu perco tempo desenvolvendo a atividade e depois não encaixa. Vou ver. Tá, obrigada. Tá? Eu tenho que ver aqui como é que funciona isso. Então tá. Então é isso, pessoal. A aula de hoje era isso. Eu vou salvar aqui, né, a gravação e repasso para vocês. Aí nas próximas aulas a gente vai só refinando aí, né? Tirando dúvida de alguma coisa que vocês estão usando. Eu estou usando Rapotates, não estou conseguindo fazer tal coisa. Então, nessa aula a gente vai tirar essas dúvidas. Eu vou atender assim individualmente mesmo. É legal todo mundo estar na sala, todo mundo tem interesse, que às vezes pode ser dúvida, pode dar alguma dica, pode dar alguma ideia, né? No trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? A gente vai compartilhando esse trabalho aí, né? Alguém vai falar, mas aí originalidade do trabalho. Não tem problema. As ferramentas que vocês estão usando são basicamente as mesmas. O que vai diferenciar um trabalho do outro vai ser o conteúdo, né? E a ordenação pedagógica, a proposta pedagógica. Isso, cada um vai ter a sua, não tem como. Professor Luiz Eduardo. Oi. É só uma pergunta. Por exemplo, esse objeto de aprendizagem que nós vamos entregar para você em zip, formato zip e tal, ele provavelmente até a defesa da dissertação, ele vai sofrer alterações, não é isso? É só o início, né? Exato. Tá. Assim, é interessante estar assim, já consistente, né? Tem uma sequência pedagógica assim, que a gente consegue identificar. Lógico, depois você vai refinar, vai melhorar, vai acrescentar mais coisa. Você tem ainda um tempão ainda para fechar, né? Certo. Mas já tem que estar uma proposta, assim, dá para entender o que você está querendo fazer, sabe? Isso que é a ideia. Tá. E nós vamos ter que apresentar um texto sobre o objeto de aprendizagem. E o objeto. É nesse link aqui, ó, quer ver? E nós vamos ter que apresentar isso em aula? Como é que é? Vai. Aí na última aula, dia 26, vocês vão apresentar para o restante da turma. Eu vou dar uns 10 minutos para cada um. Aí cada um vai apresentar o texto e o objeto em si, concreto? Ou não, só objeto. Só o objeto concreto mesmo ali. Isso. Que a gente desenvolveu com essas plataformas. Isso. Tá. Isso aí, dia 26 de fevereiro. 26, Para entregar, tá aqui, ó. A entrega da descrição é aqui e a entrega do objeto é aqui, tá? Se tiver algum problema de envio do objeto, porque às vezes o Moodle pode ter restrição com relação ao tamanho, aí vocês vão mandar para mim por e-mail mesmo. Eu prefiro aqui, porque aqui eu controlo, né, a data de entrega, tudo direitinho, tá? Eu prefiro que seja feito aqui, mas se não der certo, manda por e-mail para mim, tá certo? Dúvidas, pessoal? Se não tem, então eu vou fechando por aqui. Agradeço aí a participação de todos. Professor Luiz Eduardo, por exemplo, se na medida que a gente for fazendo, for surgindo dúvidas, o contato com você pode ser por e-mail mesmo? Pode ser por e-mail. Tá. Então tá. Pessoal, brigadão então. Bom fim de semana, bons estudos e até mais. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Você também. Bom final de semana. Obrigado, Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Bom final de semana. Muito bom, até mais. Vou interromper aqui a gravação e interromper a apresentação.